Fala galera, estamos aí de volta, dando continuidade na lista dos meus álbuns favoritos de 1994. Vamos que vamos, sem enrolação, bora pro vídeo. Psychotic Waltz, Mosquito. A banda norte-americana Psychotic Waltz foi, durante os anos 90, uma das bandas mais características de metal progressivo da época. Seguindo totalmente o caminho oposto do que o estilo estava se tornando naquele período, a banda desde o início ela tem uma sonoridade um pouco mais urbana e mais pé no chão, o que dá um contraste brilhante aí na música variada, né? Os arranjos dos álbuns anteriores, eles são um pouco mais quebrados, mas a partir desse terceiro álbum, a banda criou uma forma mais prática de fazer música pesada progressiva, muito mais marcante ainda que anteriormente. O álbum ele também viaja um pouco pelo folk, com um uso bem dosado aí de flautas na faixa Shattered Sky, contracenando com partes mais pesadas. Viaja também pelo space rock, na faixa All the Voices, com seus arranjos aí totalmente fora do comum, com uma sutileza aí que é raramente encontrada em discos de metal. Talvez tantas ideias assim, o álbum possa dar a ideia de que o Mosquito é um álbum sem um foco de verdade, né? Mas eu vejo de outra forma, pois a gravação aí do Scott Burns, ela ajudou todas essas ideias a fluírem totalmente no decorrer do álbum. Enfim, o álbum Mosquito é provavelmente a melhor recomendação para quem quer começar a escutar o Psychotic Waltz. Skyclad, Prince of the Poverty Line. Mais uma vez, uma das bandas mais geniais da década de 90 das caras aí em uma lista minha. Dessa vez, provavelmente, com seu trabalho mais acessível e criativo entre todos. O Prince of the Poverty Line ele mostra um desenvolvimento muito interessante aí na música de Skyclad, né? Com a banda conseguindo fazer aqui as músicas mais marcantes de toda a carreira. Com inúmeros hits, como na abertura com Civil War Dance, na pesada Cardboard City e também na variada Land of the Rising Slum. O vocalista Martin Walker ele tá tão absurdo quanto sempre, né? Com uma das suas melhores performances no período em que abusava da agressividade sem dó. Aqui os elementos de thrash do início da carreira eles já não existem mais, com a banda mais voltada ao heavy tradicional com uma energia bem empolgante. Com algumas das letras aí mais criativas e geniais já escritas, pode-se dizer que o Skyclad atingiu o ápice da carreira nesse álbum, e também o último antes da banda diminuir o grau metal para se aventurar mais pelo folk aí durante a segunda metade dos anos 90. Tiamat, Wild Honey, um verdadeiro clássico aí dos anos 90, né? Surgindo na cena no início da década das cinzas da banda Treblinka, o Tiamat pode até ser considerado um precursor do death metal sueco aí ao lado do Entombed, né? Com o lançamento do debut Sumerian Cry, também gravado aí no clássico Sunlight Studios, ainda antes da obra Left Hand Path. No decorrer da carreira, o Tiamat seguiu um caminho um pouco diferente, com um álbum mais voltado ao Death Doom puro, que foi o All Clouds em 92, chamando uma atenção maior na cena pelas características únicas. Mas nada disso sequer parecido com o que eles iam fazer em 94 com esse Wild Honey. A base da música do Tiamat aqui é a união de três estilos musicais, né? Que é o progressivo, o psicodélico, o gótico e o death metal. Essa junção aí, que aparentemente é absurda e sem nexo, ela incrivelmente deu certo. Graças a essa nova abordagem e a escrita musical do Johan Englund, que é a mente por trás da banda. A música ela transpira metal ao máximo, usufruindo aí de todos os estilos já citados, né, em partes variadas nas músicas, com uma visão musical meio triste, melancólica e curiosamente empolgante. O disco é tão focado que chega até a assustar se ouvir faixas aí como a clássica abertura Whatever That Hurts, ligada diretamente com a empolgante The Air, e mais pra frente no álbum você escuta ainda uma música tão suave quanto Do You Dream of Me. A consideração que esse álbum possui na cena mundial ela é justa devido à música tão boa e tão criativa que foi aí apresentada, né? Com esse que provavelmente foi o último grande lançamento, o último grande álbum dessa banda. Amorphis, Tales from the Thousand Lakes. Chega a ser incrível aí a quantidade de trabalhos de altíssimo nível, né? Elevando toda a potência do metal ao máximo que estavam circulando pelo underground durante essa primeira metade aí da década de 90. Baseado num conto folclórico finlandês chamado Kalevala, o álbum Tales from the Thousand Lakes é mais um marco na história da música pesada.
né, valorizado principalmente por aqueles que enxergavam o que era a evolução do metal fora do mainstream durante aquele período. Musicalmente falando, é um pouco difícil você caracterizar a sonoridade do Amorphis, né, nesse álbum. Enquanto que o debut aí, o The Karelian Isthmus, ele era mais voltado para o Doom Death, a banda nesse álbum ela deu pelo menos uns 10 passos à frente de tudo, adicionando vários elementos de folk, com maior dose de teclados, aí, órgãos, sintetizadores Moog, tudo isso criando uma atmosfera única, melancólica e até com toques progressivos. As linhas vocais elas variam entre gutural extremo e vozes mais limpas, né? Desde a abertura com a Thousand Lakes até o final com a apoteótica Magic and Mayhem, todas as ideias elas fluem de forma extraordinária, de uma maneira original e muito criativa. O álbum Tales from the Thousand Lakes é um marco na história do metal dos anos 90, ficando aí na segunda posição da minha lista. Enslaved, Frost. O segundo álbum aí da banda norueguesa Enslaved, realmente ele surpreendeu como um dos pilares da segunda geração do black metal, sendo um álbum único dentro desse estilo. Bem mais trabalhado do que todas as outras bandas de black metal na época, o Enslaved ele conseguiu criar uma forma característica e visceral de black metal que estava aí alguns passos adiante da maioria das bandas no geral. Eu acredito que o que mais surpreende desse álbum foi terem conseguido criar toda essa atmosfera fria, pesada, carregada de ódio, sem precisar apelar para as bizarrices aí de gravação feita no banheiro de casa, igual outras bandas. Chega a ser incrível, velho, quanta clareza dessa gravação, ela elevou o nível da banda para um outro patamar, né? Sem perder um teco sequer da essência do black metal. Musicalmente falando, o Enslaved ele combinava uma sonoridade um pouco diferente aí nas guitarras, né? Com um timbre que ele chega até a remeter um pouco o guitarrista Pig do Voivod, né? Além de incluir aí alguns instrumentos inusitados, como harpas de boca, sintetizadores, órgãos, mas tudo isso milimetricamente dosados em partes específicas das músicas, que pegam o ouvinte concentrado na massa sonora de surpresa e torna o som muito mais grandioso. Como, por exemplo, nas faixas Fenris e Svarte Vider. O trabalho do baterista Trym Thorson é uma das coisas mais assustadoras, absurdas já feitas dentro do metal extremo, né? Cheio de linhas complexas, marcantes e incansáveis, elevando ao máximo todo o poder que a banda tinha nesse período. Apesar de não ser aceito por todos no meio black metal devido a toda essa complexidade, né, o álbum Frost ele foi um disco de importância inegável para o desenvolvimento desse estilo nos anos 90. Obrigado por ter acompanhado aí, galera. Valeu. Se inscrevam no canal, comentem aí a lista de vocês, compartilhem e aguardem. Próximo ano aí, 1995. Valeu.